Meu irmão, a paz do Senhor. Eu sou Marlon Brasil e você está no curso básico de teologia. Esse curso ele tem como objetivo trazer para você uma visão clara do estudo teológico, para que você possa caminhar dentro do estudo bíblico, estudo teológico, para trazer para você uma introdução, aos estudos teológicos. Então, a partir daqui, você vai aprender o que é teologia. A nossa primeira aula de hoje se chama Introdução à Teologia. Nessa primeira videoaula, nós vamos aprender alguns aspectos fundamentais do estudo bíblico e teológico. E antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Marlon Brasil, eu sou um cristão, casado, pai de 2 meninas, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana do Amapá, sou apaixonado pela Palavra de Deus e pela prática da leitura. Desde os meus 12 anos, eu tenho cultivado a prática de ler e principalmente de meditar na Palavra de Deus. Dentro da minha formação acadêmica e teológica, eu tenho bacharel em teologia pelo Instituto Renascer de São Paulo, sou acadêmico em análise e desenvolvimento de sistemas pela Uniaselv e também estou licenciando em História. Sou professor da Escola Bíblica Dominical, que é a minha grande paixão, e sou autor independente de alguns títulos, de alguns livros. Então, apesar disso, tenho algumas outras formações ministeriais que contribuem para o compartilhamento dessa temática que a gente vai abordar hoje. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar os tópicos que são o resumo da aula que nós teremos hoje. Primeiro, nós vamos começar pela introdução. O que é teologia? Como surgiu a ideia de estudar teologia? Em seguida, nós vamos para o alvo da teologia, que é o objetivo da teologia. Quem pode estudar teologia? Por que estudar teologia? Os ramos da teologia, métodos de estudos teológicos e a conclusão. Aqui nessa aula, eu não vou conseguir exaustivamente explicar tudo a respeito de teologia, mas você vai sair daqui sem dúvidas do que é o estudo teológico. Então, para começarmos a nossa introdução, nós podemos ver a definição e a etimologia da palavra teologia nesse texto. A palavra teologia tem sua origem no grego, sendo formada pela junção de 2 termos fundamentais, theos e logos. A palavra theos do grego significa Deus, e a palavra logos significa discurso, estudo ou razão. Dessa fusão surge a ideia central da teologia como o estudo sobre Deus. Então, com essa introdução, essa definição etimológica da palavra teologia, nós podemos entender qual é o objetivo geral do estudo de teologia, que quer dizer um estudo sobre Deus. Uma disciplina que se dedica à investigação da natureza divina, suas manifestações e sua relação com o mundo. Então, a palavra teologia, ela tem vários sentidos. Tem sentidos amplos e tem sentido estrito. Nos sentidos amplos, a palavra teologia, ela inclui todo tipo de estudo a respeito da pessoa de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito do Espírito Santo. Mas no sentido estrito, a palavra teologia significa estudo sobre Deus. Existem alguns ramos dentro da teologia que nós vamos aprender nesta lição. Existem várias formas de estudar teologicamente. Então, mas no sentido estrito da palavra, teologia significa um pensamento, um estudo, falar sobre a pessoa de Deus. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão,
Aristóteles já usavam o termo para se referir a discursos sobre as divindades e conceitos metafísicos. No contexto cristão, a teologia se estabeleceu como uma ciência do conhecimento sagrado, sistematizando doutrinas e princípios espirituais ao longo dos séculos. A palavra teologia, ela antigamente ela era usada para se aplicar a discursos, a falas, a pensamentos a respeito das divindades. E com o passar do tempo, nós cristãos nos apropriamos desse termo teologia e transformamos em uma ciência que pode ser estudada. E é isso que estamos fazendo hoje aqui. Na conclusão, no último parágrafo, diz assim: essa raiz etimológica revela a essência da teologia, uma busca intelectual e espiritual por compreender Deus e os mistérios da fé. Então, a teologia, ela é uma busca intelectual onde você, com o seu pensamento, vai estudar algo que já existe, algo que já foi desenvolvido e também já foi sistematizado. Você vai estudar, vai aprender de forma intelectual. Mas esse estudo teológico, ele também tem benefícios espirituais, porque você vai passar a compreender a pessoa de Deus e também vai passar a conhecer os mistérios da fé. Então, a introdução deixa bem claro o que significa teologia, o estudo a respeito de Deus. Segundo tópico, o alvo da teologia. A teologia tem como objetivo a certificação dos fatos que dizem a respeito de Deus, suas relações com o universo e a apresentação dessas verdades de forma organizada e racional, compondo um sistema coerente e interligado. Ao definir a teologia como uma ciência, indicamos seu propósito essencial: não criar verdades, mas descobri-las. Assim como em qualquer disciplina científica, a teologia investiga os fatos e relações já existentes, sem recorrer a fantasias ou subjetividades pessoal do teólogo. Aqui está algo muito importante a respeito da teologia. Assim como toda matéria, como toda ciência, como todo objeto de estudo, a teologia não pode ser inventada. A teologia ela não é criada. A teologia é descoberta, é aprendida. Quando Isaac Newton ele formula as leis da física, ele simplesmente não criou. Imagine só se nós pudéssemos dizer que Isaac Newton criou as leis da física. As leis simplesmente já existiam. Ele apenas sistematizou, organizou e propôs as leis da física. Então, não criou. Ele simplesmente sistematizou, e toda pessoa que quer estudar física, quer estudar a disciplina chamada física, precisa aprender aquilo que foi sistematizado. Dessa mesma maneira, a teologia funciona dessa forma. Como uma ciência, como uma matéria, ela não é criada. Nada do que se ouve é novo. Veja bem, toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, você nunca vai descobrir algo novo, porque sempre esteve ali. Ela já está ali. Você precisa simplesmente aprender. E a teologia, ela tem o objetivo de sistematizar. O que é, irmão Marlon? O que quer dizer sistematizar? A gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas já adiantando, sistematizar é organizar de forma coerente. Por exemplo,
Quando se entra na escola secular, quando você vai estudar, nunca vão dar para uma criança a equação de primeiro grau ou de segundo grau para ele resolver. Ele começa do zero, desde 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, assim por diante, até ele desenvolver o intelecto capaz de resolver contas bem mais complexas. Dessa mesma forma funciona o estudo bíblico, funciona o estudo teológico. Sempre esteve ali, mas alguém foi lá e sistematizou. Então, o estudo bíblico teológico não é criar verdades, mas descobri-las, aprendê-las. Como qualquer outra disciplina científica, a teologia investiga os fatos. Você vai como um estudioso, assim como alguém que pesquisa sobre uma doença para encontrar a cura, assim funciona um teólogo. Ele vai pegar a Bíblia Sagrada, que é seu objeto de estudo, e vai ali destrinchá-la e compreendê-la. Então, ele vai pegar os fatos que há no texto bíblico, no texto sagrado, e ele vai relacionar esses fatos que já existem sem recorrer às fantasias ou subjetividades pessoais do teólogo. Então, não existe essa de cada teólogo com a sua teologia. Não funciona dessa maneira. A gente vê muito em alguns lugares onde pessoas dizem que cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Cada um tem uma visão diferente a respeito da Bíblia. Mas isso é um erro que muitas pessoas caem, porque a Bíblia tem uma única interpretação. Ela tem uma única interpretação. E essa única interpretação é essa. A Bíblia é autoexplicativa. Ou melhorando, a Bíblia explica a própria Bíblia. Ela se explica e se completa. Eu não posso colocar na Bíblia a interpretação que eu tenho a respeito do texto sagrado. Eu não posso simplesmente fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz. Daí por esse motivo, surgem muitas seitas e heresias que tentam fazer a Bíblia falar aquilo que ela nunca disse. A ciência, por sua natureza, não é apenas observar, registrar e verificar dados. Ela também busca reconhecer e explicar os fatos. Dizer que está ali é uma coisa. Agora, demonstrar que aquilo realmente está, é esse o objetivo da teologia. Oferecendo uma síntese coerente e identificando os princípios racionais que os conectam. Da mesma forma, a teologia estrutura e sistematiza seu conhecimento, proporcionando uma compreensão profunda e fundamentada sobre Deus e sua revelação. É por esse motivo que nós temos muitas seitas que contradizem as verdades das Escrituras. Nós temos seitas que dizem que Jesus não é Deus, quando a Bíblia diz claramente que Jesus é Deus. Nós vemos muitas seitas, muitos grupos religiosos que dizem que Deus é um ser único, que Jesus era um homem inferior e que o Espírito Santo é uma força ativa. Veja, meus irmãos, veja o quanto é perigoso tentar fazer a Bíblia falar aquilo que ela nunca disse. Então, a teologia como ciência, ela tem esse pressuposto de que nada é criado, nenhum estudo é criado. Ele é apenas sistematizado por alguém e depois aprendido por outros, certo? Então, o que você vai aprender aqui não foi o irmão Marlon que criou, tá? Não foi o irmão Marlon que criou. Eu estou aqui sistematizando para você e abrindo para você um leque de oportunidades, um leque
para você compreender a Bíblia e você vai desenvolver esse estudo e você vai aprender o que a Bíblia já diz. Tá bem? Agora, uma pergunta muito interessante. Se nós perguntarmos quem pode aprender teologia? Quem pode aprender teologia? Será que é só o pastor? Será que é só o professor? Será que é só os teólogos que podem estudar? Em primeiro lugar, veja bem, cristãos em busca de conhecimento espiritual. O estudo teológico fortalece a fé, proporcionando uma compreensão mais profunda das Escrituras e da doutrina cristã. Há um tempo atrás existia uma ideia de que a teologia esfria o crente, mas com o tempo essa ideia foi perdendo força e foi surgindo um novo jargão que diz que a teologia não esfria o crente, mas apaga o fogo estranho. É essencial, eu como estudante da teologia, eu arrisco dizer que é impossível ser cristão sem ter um conhecimento teológico sólido. Eu não estou dizendo que você tem que ser um professor de teologia, um especialista em teologia, não. Um conhecimento a respeito de Deus é essencial para uma fé genuína. Desenvolver uma fé firme na palavra e nas verdades da doutrina cristã, entender exatamente o que a Bíblia diz, é essencial para uma fé genuína. Eu costumo dizer que todo crente, todo cristão que se preze, precisa conhecer o básico da sua fé. Pelo menos as doutrinas essenciais da fé cristã, a respeito da pessoa de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da salvação, a realidade do pecado, a realidade do inferno, a esperança da glorificação. Todo cristão precisa saber essas disciplinas básicas da fé. E Deus, dentre essas pessoas, levantam outros com o objetivo de conhecer as coisas mais profundamente para que possam estar explicando, ensinando. Essas pessoas são chamadas na Bíblia de mestre. Paulo diz a Tito, no capítulo 1, versículo 9, que o presbítero precisa ser poderoso na palavra para ensinar a sã doutrina e para convencer os contradizentes. Então, todo cristão precisa ter um conhecimento básico da fé cristã, conhecer os princípios essenciais da fé e, dentre esses, Deus levanta pessoas com o objetivo de ensinar e combater aqueles que pregam as mentiras, heresia a respeito da palavra. Segundo ponto, que aqui nós já adentramos, líderes e ministros, pastores, evangelistas e professores podem e precisam aprimorar seu conhecimento para atuar com mais sabedoria e embasamento teológico. Eu vejo como algo imprescindível, inegociável para aqueles que exercem cargos ministeriais. É impossível um pastor ser bem-sucedido se não ter um conhecimento sólido, profundo sobre a palavra de Deus, sobre a teologia. Então, estudar teologia é para o cristão que quer conhecer mais a fundo a sua fé e também para os líderes que já fazem parte do corpo ministerial de um determinado grupo. É importantíssimo que o líder, pastor, evangelista, qualquer tipo de ministro, seja um homem que conheça bem as doutrinas fundamentais da fé. Acadêmico e pesquisadores. Hoje nós temos faculdades de teologia. Nós temos determinadas instituições que têm um curso superior e até mesmo uma pós-graduação dentro dessa área. Estudantes da área de ciências humanas, filosofia e história podem explorar a teologia como um campo de conhecimento interdisciplinar.
a teologia pode contribuir com outras áreas do estudo acadêmico. Eu, particularmente, estou hoje cursando licenciatura em História e sou bacharel em Teologia. Essas duas disciplinas se correlacionam uma com a outra. A História me dá embasamento para falar de teologia e, em determinados casos, a teologia pode me ajudar, me auxiliar dentro do estudo histórico. Em quarto lugar, nós temos os interessados no diálogo interreligioso. Aqueles que desejam entender diferentes tradições e crenças podem se beneficiar dos estudos teológicos. E, por último, qualquer pessoa que queira conhecer sobre Deus e a fé, mesmo sem intenção de seguir carreira ministerial, estudar teologia pode ser uma forma de desenvolver reflexões sobre espiritualidade e moralidade. Então, todas as pessoas que têm o interesse dentro do estudo bíblico e teológico podem ter a oportunidade de estudar teologia. Ninguém é impedido de estudar teologia. É por isso que temos essa iniciativa de explicar para você de forma simples, de graça, o estudo teológico. Esse é o objetivo deste curso. Você que está assistindo, quem sabe é um pastor, um líder, ou seja lá qual for o cargo ministerial, ou até mesmo uma pessoa que nem sequer nunca teve contato com a Bíblia ou com a teologia. Você é livre para aprender. Ninguém pode impedir você de estudar teologia, tá? Agora, uma segunda pergunta ainda mais interessante. Por que estudamos teologia? Em primeiro lugar, a teologia, ela me fornece fortalecimento da fé. O estudo teológico ajuda a consolidar convicções espirituais com base em conhecimento sólido. Quantas pessoas, apesar de estarem na igreja, ainda hoje têm tantas dúvidas em determinados assuntos? Por exemplo, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é um pecado que não tem perdão? Um crente, um cristão, consegue blasfemar contra o Espírito Santo? Ou, ainda melhor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dúvidas sobre o que acontece após a morte. A alma, quando morre, está dormindo, está consciente, ou quando no juízo final a alma do ímpio vai ser aniquilada, ou eles vão sofrer eternamente no inferno. Como é que funciona a questão da salvação? É por obras ou sem obra? Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo ou basta crer? Existem pessoas que mesmo dentro da igreja ainda hoje permanecem com essas dúvidas, com este questionamento. Então, o estudo teológico, ele traz esse fortalecimento para a fé, tirando da mente humana toda e qualquer dúvida através de um estudo aprofundado na Escritura Sagrada. Segundo motivo pelo qual precisamos estudar teologia: interpretação das Escrituras permite uma compreensão mais profunda e contextualizada da Bíblia. Eu ouvi de um determinado irmão recentemente a frase: texto sem contexto gera pretexto. E ele completou dizendo que a heresia ama um texto, mas detesta um contexto. Então, toda a compreensão de um determinado versículo depende de diversos fatores: contexto histórico, contexto cultural, a quem é escrito, por que foi escrito. Por exemplo, quantas vezes você, irmã que está ouvindo essa transmissão, essa videoaula, quantas vezes você já ouviu dizer que você não pode falar na igreja, porque Paulo escreveu para a igreja de Corinto que a mulher precisa estar em silêncio na igreja, não fale na igreja. Por que Paulo disse isso?
Será que as irmãs não podem cantar, louvar, adorar, trazer uma saudação, pregar a palavra de Deus? Então, interpretar a Bíblia à luz do seu contexto próprio é importantíssimo, que isso é algo que o estudo teológico proporciona. Segundo, desenvolvimento do pensamento crítico, estimula a análise racional e equilibrada de doutrinas e crenças. Meu pastor presidente sempre diz a seguinte frase: ouvir pregação é igual comer peixe. Você separa a espinha para um canto e come a carne do peixe. Você se alimenta daquilo que é bom, que é produtivo, que vai te trazer benefícios, enquanto aquilo que é ruim, que pode machucar você, que não vai servir de alimento, não vai te sustentar em nada, você deixa de lado. Então, desenvolver um pensamento crítico em ouvir determinadas pregações é importante, porque muitos pregadores, principalmente em nossa atualidade, onde tipos de teologias têm surgido e que traz uma verdadeira confusão para a mente de muitas pessoas. Principalmente atualmente, quando há uma crescente de muitas profetadas e poucas profecias, muitas heresias tendo sido espalhadas em nossos meios, desenvolver um pensamento crítico nos dá a capacidade de filtrar as coisas que nós ouvimos. E por último, o impacto na vida prática. Aqui está algo importantíssimo para quem deseja aprender e estudar teologia. Teologia não é apenas teoria. Ela influencia as decisões morais, pastorais e sociais, conectando a fé e a realidade cotidiana. Então, o estudo teológico precisa te preparar para que você possa aplicar. Porque existem muitas pessoas que estudam para explicar. Mas quem estuda para aplicar não precisa explicar, porque ele é uma pregação viva. E é por esse motivo que Tiago alerta os seus ouvintes em sua carta para que eles não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ok? Tudo certo? Prosseguindo, os ramos da teologia. Aqui nós temos os ramos da teologia, que são algumas facetas dentro do estudo teológico, que são algumas formas que nós temos de estudar. Veja bem, os ramos da teologia ajudam a organizar o estudo sobre Deus e a fé em diferentes perspectivas, em outros pontos de vista. Esses ramos se completam, formando uma abordagem ampla e aprofundada do estudo teológico. Veja bem, assim como uma árvore tem vários galhos e todos esses galhos dão frutos, a teologia funciona desta maneira. Ela é esta grande árvore que tem muitos galhos, muitos ramos, e cada um desses ramos possui seus próprios frutos. Mas um não é isolado do outro. Todos se completam, trazendo para o estudante uma perspectiva ampla do estudo teológico. Aí nós temos os 4 principais ramos do estudo teológico. Nós temos teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e a teologia prática. Em primeiro lugar, a teologia bíblica ela analisa a revelação divina contida nas Escrituras, estudando os textos dentro de seus contextos históricos e literários. Seu foco é compreender o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus ao longo do Antigo e Novo Testamento. A teologia bíblica ela busca trazer para o estudante uma visão panorâmica da mensagem central, que é Cristo. Então, estudando através dos seus contextos históricos e literários,
Porque a Bíblia, ela é uma biblioteca. Ela tem vários livros de vários estilos literários, de vários gêneros. A Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem relatos históricos, a Bíblia tem biografia, que são dos livros dos evangelhos. A Bíblia tem poemas, tem poesias, tem canções, tem profecias. Então, interpretar o texto à luz do seu contexto histórico, cultural e literário é o objetivo da teologia bíblica. Por exemplo, se eu leio um texto bíblico que é o gênero poético, jamais posso interpretá-lo ao pé da letra. Não tem como interpretar um texto poético ao pé da letra, porque ele é uma poesia. O escritor usa de uma linguagem poética para descrever algo. Então, estudar contextualizadamente aquele texto, podemos entender o que ele quer dizer. Por exemplo, em Provérbios capítulo 27, versículo 7, Salomão diz: a alma farta pisa o favo de mel. Veja, o que quer dizer isso? A alma farta pisa o favo de mel. Entender o contexto histórico e cultural é importantíssimo para interpretar textos desta natureza. Por exemplo, o mel era uma comida que estava presente na mesa dos judeus, na mesa das pessoas que viviam no contexto bíblico. E era uma comida, um alimento muito apreciado. Mas a ideia que Salomão transmite é que a pessoa que já está farta, que já comeu até estar saciada, ela despreza até o alimento mais desejável. Então, eu não posso interpretar isso ao pé da letra. O conhecimento que eu tenho a respeito de determinadas palavras na minha cultura não é o mesmo que o escritor estava transmitindo na cultura dele, na época dele e para as pessoas a quem ele estava escrevendo. Então, examinar o contexto histórico e literário é essencial dentro da teologia bíblica, essa ramificação da teologia. Então, essa teologia bíblica ela é muito importante para quem prega, para os pregadores, professores de escola bíblica dominical, para seminaristas. Nós temos também a teologia sistemática. Teologia sistemática organiza e estrutura os ensinamentos da Bíblia de maneira lógica e coerente. Olha que coisa. A teologia sistemática ela é o estudo a respeito de Deus, organizada em temas, em tópicos. Por exemplo, nós temos dentro da teologia sistemática a teontologia. A teontologia é o estudo a respeito da pessoa de Deus Pai. Nós temos a cristologia, que é o estudo a respeito de Cristo. Pneumatologia, é o estudo a respeito do Espírito Santo. A martiologia, que é estudo sobre o pecado. Eclesiologia, a doutrina da igreja, estudo sobre a igreja. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, a teologia sistemática ela organiza em tema, em tópicos. Veja o que diz nosso slide no segundo parágrafo. Ela aborda temas como doutrina de Deus, cristologia, soteriologia, escatologia, entre outros, formando um sistema unificado de fé. Dentre as teologias sistemáticas, nós temos a Assembleia de Deus no Brasil, tem esse material chamado Declarações de Fé das Assembleias de Deus. Uma declaração de fé é uma interpretação das doutrinas bíblicas reconhecida por uma determinada instituição. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela serve como uma teologia sistemática, porque ela vai trabalhar aqui explicando sobre a pessoa de Deus o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre o Filho, sobre a Trindade, sobre a família, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a escatologia. Então, ela sistematiza as doutrinas bíblicas em tópicos
Isso é uma teologia sistemática. Então nós temos em seguida a teologia histórica. Teologia histórica investiga o desenvolvimento das doutrinas ao longo dos séculos, estuda os pensadores teológicos, concílios e movimentos que moldaram o pensamento cristão e sua evolução até os dias atuais. Aí eu coloquei uma figura que pode ser demonstrar o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde alguns assuntos da fé cristã foram abordados pelos apóstolos. Então a teologia histórica ela tem essa função de demonstrar como os primeiros cristãos ou pessoas de influência dentro da igreja pensaram a respeito de determinados temas. Por exemplo, por muito tempo, a divindade de Cristo foi muito discutida em concílios. Era uma questão que era muito debatida. Por exemplo, surgiam questionamentos onde as pessoas perguntavam: Cristo pode ou não pode ser adorado? Jesus é ou não é Deus? Então, no concílio de Nicéia, no ano 325, fizeram a reunião do corpo da igreja, dos cristãos, e lá foi debatido e reconhecida que Cristo é Deus. Então, a teologia histórica ela tem esse objetivo de estudar os pensadores, os concílios, os movimentos que moldaram o pensamento cristão e sua evolução até os dias de hoje, que ainda hoje contribui muito para quem deseja estudar teologia. E nós temos, por último, a teologia prática. Essa teologia prática ela está muito presente em nossa igreja, Assembleia de Deus em Santana. A teologia prática conecta os princípios teológicos à vida cotidiana e ao ministério. Engloba áreas como pregação, aconselhamento, ética cristã e missiologia, enfatizando a aplicação dos ensinamentos bíblicos na vivência da fé. Veja bem, todo pregador precisa estudar a Bíblia. E dentro do estudo bíblico nós temos muitas ferramentas de estudo. Então a teologia prática, ela traz essas ferramentas, por exemplo, um curso de homilética, um curso de exegese bíblica, hermenêutica, métodos de interpretação de texto. Então, curso de capacitação para diáconos, para obreiros, ética cristã, que traz esses ensinamentos bíblicos, aplicando esses ensinamentos na vivência da fé. Então, todo pregador precisa entender que estudar teologia é essencial. E esse é o objetivo da teologia prática. Aí nós temos alguns métodos teológicos. Aí está até errado o nosso slide, métodos teológicos. Os métodos de estudos teológicos. Os métodos teológicos são essenciais para aprofundar o estudo sobre Deus e a fé cristã. Aqui estão 3 abordagens fundamentais, que são exegese, tradição e reflexão filosófica. Esses métodos não são isolados, eles se complementam e fortalecem a teologia como disciplina. Veja bem, a exegese é a interpretação dos textos bíblicos. A exegese é a análise cuidadosa e detalhada das Escrituras, buscando compreender seu significado original dentro do contexto histórico, cultural e linguístico. Este método envolve estudo do idioma original hebraico, aramaico e grego. Isso aqui é importantíssimo para quem deseja entrar dentro desse estudo aprofundado de teologia. Por exemplo, em algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, traz no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 6, a seguinte afirmação: Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra. E nós temos uma certa contradição com o livro de Números, capítulo 23,
que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Como resolver essa contradição? Um texto está anulando o outro. Então, um conhecimento do idioma original que foi escrito pode esclarecer muito o entendimento de quem lê. Porque a palavra hebraica, ali no capítulo 6 de Gênesis, é a palavra nahan, que quer dizer entristecer-se, sentir dó. Então Deus, ao invés de ter se arrependido, que é algo que não faz parte do caráter de Deus, nós vamos estudar isso mais adiante em teontologia, a respeito dos atributos de Deus. Nós vamos ver que Deus ele é imutável, ele não muda, Deus não melhora e também não piora. Ele sempre é e sempre foi e sempre será a mesma pessoa. Então, ele nunca mudou, portanto, ele não se arrepende, não volta atrás, não muda de pensamento. Então, isso explica, o idioma original hebraico explica o que acontece em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus estava em sofrimento, ou seja, entristecido por causa da humanidade que estava corrompida. Nosso segundo ponto diz: análise do contexto histórico e cultural dos escritos. Isso aqui eu já expliquei anteriormente, onde se precisa estudar o que estava acontecendo quando o escritor escreveu determinada coisa. O que ele queria dizer, o que ele queria que os seus destinatários entendessem. Então, a exegese nos faz fazer algumas perguntas para o texto. Perguntas como: o que, quando, onde, por quê, para quem e como. Quem está escrevendo? O que ele está escrevendo? Por que está escrevendo? Para que está escrevendo? Para quem está escrevendo? Como ele está escrevendo? Onde está escrevendo? Então, essas perguntas, onde, por quê, quem, quando, tudo isso pode esclarecer o contexto histórico e cultural dos escritos. Próximo, consideração do gênero literário do texto. Já explicamos sobre isso também. Entender qual o gênero do texto que estou lendo. É uma profecia? É uma narrativa? É um relato histórico? É um diálogo? É uma poesia? Entender isso é o que a ferramenta exegese nos faz considerar. Comparação com outras passagens bíblicas para uma interpretação mais precisa. Por exemplo, existe uma grande discussão dentro do meio teológico sobre a vinda de Jesus. Você já ouviu falar sobre pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo? Se alguém pega o capítulo 24 de Mateus, isolado de todos os outros textos que falam sobre escatologia, com toda certeza há 99% de chance dessa pessoa incorrer em um erro de interpretação, em dizer que Jesus vem antes, ou vem depois, ou vem durante a grande tribulação, e assim desconsiderando outros versículos, outros textos que podem esclarecer essa ideia. Então, estudar um determinado texto acompanhado de uma boa concordância bíblica é muito interessante. Hoje, até as Bíblias mais simples vêm acompanhada de uma concordância, claro que bem limitada, mas que serve ali de suporte, onde encontra versículos, textos que falam sobre o mesmo assunto, assim se conecta, porque teologia, aliás, doutrina, não se faz através de um versículo. Um versículo não pode fazer doutrina. Você não pode criar uma doutrina em cima de um versículo. Precisa-se entender toda a mensagem central a respeito daquele assunto dentro da Bíblia Sagrada. Então, a exegese ajuda a evitar a interpretação distorcidas, permitindo que a mensagem bíblica seja compreendida da forma mais
autêntica possível. Tradição, a continuidade do ensino cristão. A tradição teológica refere-se ao conjunto de ensinamentos, crenças e práticas que foram transmitidos ao longo dos séculos pela comunidade cristã. Algumas de suas bases incluem escritos dos pais da Igreja e concílios ecumênicos, doutrinas fundamentais desenvolvidas pela Igreja ao longo da história, influência de teólogos importantes como Agostinho, Tomás de Aquino e Lutero. Esse método valoriza o que foi aprendido e consolidado ao longo da história. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Entender a forma que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, interpretava os textos bíblicos é importante e traz benefício para entender o que realmente a Bíblia quer dizer. Entender o que Paulo estava explicando para a igreja determinada e o que ele queria que a igreja entendesse é importante para hoje entendermos a palavra de forma legítima e fazer uma aplicação para os nossos dias. E por último, nós temos a reflexão filosófica, que é a relação entre a fé e razão. A reflexão filosófica aplica princípios da lógica e do pensamento crítico ao estudo teológico, buscando uma compreensão racional e argumentativa da fé. Esse método envolve uso da filosofia para examinar conceitos como Deus, alma e moralidade, diálogo entre teologia e ciência, investigando questões existenciais, abordagens apologéticas para defender racionalmente a fé cristã. É necessário entender que a fé cristã não é uma fé cega. A fé cristã, ela tem bases sólidas e racionais. Por esse motivo, a reflexão filosófica, ela traz essa ideia de que a fé e a razão podem caminhar juntos. A ciência nunca anulou a Bíblia. Apesar de muitas pessoas terem feito tentativas de comprovar cientificamente que a Bíblia é uma farsa, nunca jamais conseguiram. Muito pelo contrário. A ciência se curva perante a Bíblia. E ela é uma ferramenta para provar que a Bíblia realmente fala e é a verdade. Então, essa abordagem é essencial para conectar a teologia com debates contemporâneos, mostrando que a fé pode ser analisada de forma racional e estruturada. E por fim, temos a nossa conclusão desta aula de introdução à teologia. Então, nessa aula, você conseguiu aprender que o estudo da teologia é mais do que uma disciplina acadêmica ou uma reflexão filosófica. É um caminho para compreender melhor Deus, sua revelação e sua relação com o mundo. Ao explorarmos sua origem, métodos e ramos, percebemos que a teologia não apenas organiza doutrinas, mas também transforma vidas, influencia ministérios e fortalece a fé. Seja na pesquisa bíblica, na reflexão crítica ou na prática pastoral, a teologia nos desafia a buscar conhecimento sólido, desenvolver discernimento e aplicar a fé de maneira relevante para cada contexto. Por isso, estudá-la não é apenas uma atividade intelectual, mas uma jornada espiritual que molda o entendimento e a vivência cristã. Então você, querido irmão, querida irmã, que tem esse anseio de estudar teologia e não tem condições de pagar um curso, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa jornada. Eu estou aqui para ajudar você. Vamos estudar teologia de forma clara, de forma simples, e está aqui o meu contato para você que quiser tirar dúvidas, quiser fazer perguntas. Você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo Instagram, marlon.lobato.902. Você pode tirar suas dúvidas
ou conversar a respeito de qualquer outro assunto relacionado, claro, à nossa aula de hoje. Deus abençoe sua vida. Logo mais nós veremos outra vez na nossa segunda aula do nosso curso básico de teologia. Deus abençoe.